Imagine entrar no escritório e descobrir que algo invisível segura o seu salário como se fosse um sal antigo, petrificado. Imagine uma lei não escrita que congela ganhos e corrói a dignidade ao mesmo tempo. Esse é o bloqueio do salário congelado, a trama que vamos desvendar agora por trás de relatórios bonitos e planilhas alinhadas. Havia cortes, justificativas e uma regra prática que transformava vidas em contas a pagar. Você via apenas mesas organizadas, computadores com telas azuis e plantas no corredor, como se aquele brilho administrativo bastasse para esconder o aperto no peito dos trabalhadores. Mas por trás das portas fechadas havia ansiedade, havia noites sem jantar, havia promessas quebradas. Eu quero que você guarde essa imagem sempre que ouvir alguém dizer que estabilidade é o mesmo que justiça. Porque a história que vem a seguir mostra até onde empresas e sistemas podem estabilizar a multa e congelar a esperança. Imagine o tilintar das moedas em um cofre, o cheiro de café frio nas xícaras, o eco de passos no piso encerado e a sensação de papel amassado nas mãos. Agora descubra a verdade sobre como a Lei de Jacó opera dentro de empresas e como negociar seu valor sem perder a fé. Se você crê que a dignidade do trabalho é mais forte que qualquer política limitada, escreva nos comentários: "Minha confiança está em Deus". E compartilhe este vídeo para que mais vozes sejam ouvidas. Agora, venha comigo entrar naquele corredor onde as reuniões pareciam justas, enquanto o coração dos empregados apertava em silêncio. O mundo pode fechar portas, mas Deus vê tudo. A prosperidade aparente se veste de ternos e relatórios trimestrais. À primeira vista, a empresa parecia próspera, fachada envidraçada que refletia o céu, cafeteria com grãos importados, troféus em prateleiras e luz natural que banhava salas de reuniões onde slides brilhavam ao som metódico de cliques. Havia festas de final de ano com música, bandejas de salgados que estalavam e taças que tilintavam como se o ruído afastasse dúvidas. O ar condicionava a conversa, o perfume de ambiente misturava-se ao cheiro doce dos doces, e havia risadas ensaiadas que soavam como um coral de conveniência. Lucas, o diretor financeiro, caminhava com passos firmes junto a Roberto, o diretor de recursos humanos, enquanto analisavam números que pareciam justificar tudo. Em um diálogo alongado entre eles, a troca de opiniões aparece clara. Lucas pergunta o que fazer com a pressão por custos. Roberto responde que a solução era congelar ajustes e esperar que o mercado respirasse. Lucas replica que os talentos iam embora. Roberto retruca que processos eram caros e que mandatos legais amparavam a decisão. Lucas insiste que há risco moral. Roberto encerra a conversa com um sorriso frio e um argumento técnico. A cena mostra a visão bordada de sucesso, enquanto sob a superfície, empregados como Ana e Tiago sentiam o arrepio do futuro. Visualmente, os corredores brilhavam, luz solar e reflexos no piso. Auditivamente, as conversas no lounge pareciam leves, mas havia um zumbido contínuo de ansiedade. O tato das cadeiras executivas contrastava com o peso no peito dos trabalhadores. O paladar era do café amargo que muitos tomavam sozinhos para suportar o dia. O olfato, impregnado de perfume artificial, mascarava a poeira de relatórios antigos. Essa prosperidade era real no aspecto financeiro, mas moralmente rachada. Era o tipo de riqueza que se mede em lucros, mas perde nos rostos que ficam para trás. O solo fértil da empresa era uma região de talentos cultivados e rotas de comércio moderno, clientes, contratos e fornecedores. A geografia econômica explicava grande parte da riqueza. Localização central, contratos com o governo, redes de distribuição e alianças estratégicas que atraíam caravanas de oportunidades. O mercado parecia fértil como um vale que produzira safras. Caravanas de vendas traziam propostas, a logística rugia como um motor contínuo e o som dos telefones lembrava um campo de cigarras. Havia descrições sensoriais que confirmavam isso. O farfalhar das propostas de papel, o cheiro de tinta fresca em contratos, o toque áspero de envelopes cheios, o gosto metálico da ansiedade em reuniões e a visão de caminhões descarregando mercadoria sob um céu claro. Entre os mercadores contemporâneos estavam Pedro, um gerente de contas que negociava com fornecedores, e Marta, a chefe de compras que coordenava cotações.
Em conversas curtas, Marta questiona Pedro sobre prazos. Pedro responde com números. Marta devolve com pressões de custo. A discrepância social surge. Empregados temporários, terceirizados e motoristas como Isabel e João vivem em bairros distantes, enfrentando ônibus lotados e noites sem aquecimento. O comércio floresce enquanto partes da cadeia perdem o mínimo de dignidade. Surge um padrão. Onde há abundância de ganhos para alguns, há vacância de justiça para outros. É aí que a chamada Lei de Jacó começa a operar na prática. Regras administrativas que normalizam congelamentos, que empurram ajustes futuros e que transformam promessas em expectativas atrofiadas. A arquitetura corporativa e os templos do trabalho mostram modos e rituais que afirmam autoridade. As salas de reunião lembram santuários com altares de madeira polida, telas enormes e um padrão de aclamação quase litúrgico quando os números são aprovados. Os líderes que pregam a cultura organizacional atuam como sacerdotes, entoam mantras de produtividade, organizam rituais de onboarding com músicas de boas-vindas e selos de cumprimento. Em uma cena noturna curta, os corredores vazios reverberam passos e um sino digital relembra metas inalcançadas. O ar é denso com cheiro de verniz recém-aplicado e a sensação de toque frio dos corrimões sugere uma forma de reverência. Entre eles surge um líder pagão moderno chamado Felipe, que ministra cursos de resiliência enquanto defende cortes como ajuste necessário. Há um ritual de reuniões semanais onde se oferecem troféus simbólicos e certificados que brilham ao toque. Em uma discussão prolongada envolvendo religiosos e laicos do prédio, o gerente de cultura Tiago defende o valor da meritocracia. Maria, a líder de diversidade, questiona práticas que excluem. Tiago argumenta com entusiasmo técnico e Maria devolve com apelo humano. O cheiro da incenso corporativo é o aroma de slogans repetidos. A fachada civilizacional parece organizada e justa, mas os rituais praticados transformam a crença em poder que protege privilégios. Sensações. Visão das cortinas abertas que deixam passar luz como promessa. Som abafado de conversas protocolares. Tato das canetas de luxo. Paladar de comidas requintadas servidas a executivos, olfato de café requintado nas mesas de madrugada. As festas e o hedonismo corporativo são banquetes que mascaram decadência. Havia eventos com bufês exóticos, pérolas de comunicação social, música alta que retumbava como um tambor cobrindo vozes de protesto. Em uma noite de gala, a troca de diálogos expõe a disparidade entre brilho e vazio. Marta pergunta a Roberto se os salários reajustados serão liberados na próxima folha. Roberto responde com termos vagos. Marta insiste, mostrando imagens de funcionários com contas atrasadas. Roberto tenta acalmar. Marta retruca com dados e rostos. Roberto promete uma nova revisão, mas evita compromissos. A sequência de trocas cresce até 6 intervenções com interrupções, suspiros e silêncios carregados de significado. Sensorialmente, a cena é rica. O som das taças, o brilho das joias, o odor forte de perfumes caros que tentam disfarçar o cheiro de suor dos trabalhadores que chegam cedo. A sensação de tecido fino nas roupas contrasta com a aspereza das mãos calejadas de trabalhadores terceirizados. O gosto doce dos canapés contrasta com o sabor amargo de um boleto vencido. Entre os personagens secundários estavam Isabel, que servia as mesas, João, que carregava caixas, Ana, assistente, que anotava pedidos, e Roberto, que comandava a noite. Havia também Lucas e Felipe observando de longe. As festas viram instrumentos de normalização. Enquanto o palco brilhou, os bastidores registraram roubos de horas extras, contratos mal pagos e a venda de dignidade por pequenas benesses. A festa ensina que ostentar torna aceitável aquilo que não deveria ser tolerado e que o prazer pode dormir em camas de injustiça. A violência simbólica e a justiça corrompida se manifestam em procedimentos frios que quebram vidas. Exemplo de crimes administrativos. Retenção de pagamento alegando erros de sistema. Atrasos justificados por processos de auditoria. Demissões por reestruturação sem aviso. E contratos temporários que removam ou expiram conforme o humor da diretoria. Procedimentos de contestação se mostravam complexos, formulários que se perdiam, prazos que expiravam e protocolos que empurravam o empregado para canais sem resposta. Em uma sala de recursos humanos, um diálogo de tensão mostra o efeito da impunidade. Ana confronta Maria sobre uma folha de pagamento.
Maria explica regras e repete termos legais. Ana pergunta por suas contas. Maria responde com uma solução parcial. Ana insiste e pede intervenção de Roberto. Roberto transfere a responsabilidade para um sistema externo. O clima sensorial da cena é de metal e plástico. O som de teclas, o cheiro de desinfetante, o toque frio do teclado, a visão de telas cheias de números sem rosto, o paladar metálico da saliva engolida em silêncio. Entre os atores deste drama estavam advogados internos como Rafael, que aceitavam acordos, auditores como Patrícia, que assinavam relatórios, e supervisores como Bruno, que aplicavam cortes. Um momento de tensão de meia página explica como um pagamento congelado por compliance se arrastou meses e levou uma família à beira do desespero. Procedimentos técnicos aplicáveis foram explicados de forma prática: registrar reclamação formal com protocolo, anexar comprovantes bancários e de horas, solicitar auditoria independente e buscar assessoria sindical ou judicial caso a empresa ignore prazos legais. Este procedimento, quando aplicado, exige etapas claras de documentação, evidência e persistência para ter efeito, e costuma durar semanas a meses dependendo da complexidade do caso. As mulheres, crianças e os vulneráveis são o coração humano dessa tragédia moderna. Histórias pessoais humanizam o impacto. Marta, mãe solteira que trabalhava em tempo parcial para completar a renda. Isabel, que começou como estagiária e viu sua bolsa ser cortada. João, entregador que tomava banho uma vez por dia por falta de tempo e que segurava filhos com fome. Aqui entra um backstory principal de 4 parágrafos sobre Jacó, o protagonista desta narrativa, como figura simbólica que dá nome à lei que será contada. Jacó nasceu em uma cidade pequena. Sua infância foi moldada por mesas simples e o aroma de comida caseira. Ele aprendeu a valorizar o trabalho manual ajudando no comércio da família e ouviu histórias bíblicas sobre justiça e esperanças que vinham de Gênesis. Na juventude, Jacó estudou administração com bolsas, trabalhou como assistente e viu de perto práticas contratuais que feriam a dignidade, constatando desde cedo que regras escritas nem sempre protegiam o mais fraco. Uma perda marcante ocorreu quando sua mãe ficou doente e a família precisou de apoio financeiro. Ele viu promessas de ajuda serem adiadas por procedimentos e deixou de receber o que fora combinado. Isso o marcou profundamente e moldou sua vocação por justiça. No presente, Jacó transforma dor em missão. Trabalha em consultoria de direitos trabalhistas, cria ferramentas de negociação e reúne relatos para proteger quem não tem voz. Esse backstory ocupa a alma do protagonista e dá sentido ao que ele inspira. A lei de Jacó é tanto um conjunto de táticas quanto um chamado moral. As sensações que ligam sua vida à narrativa são palpáveis. O cheiro do fogão da casa materna, o som do rádio noturno, o toque áspero das mãos do pai, o gosto simples do pão partilhado e a visão de um céu que prometia justiça. O aviso, a profecia e a decisão de fuga aparecem quando mensageiros da mudança batem à porta. Chegam comunicados oficiais com linguagem técnica e a promessa de revisões futuras que raramente se materializam. Jacó recebe o aviso da situação crítica e convoca aliados: Maria, a advogada, Pedro, o contador, Ana, a funcionária afetada, Lucas, o representante sindical e Marta, a líder comunitária. Em um diálogo principal com 4 a 6 trocas, Jacó fala com Roberto sobre a necessidade de negociação imediata. Jacó insiste que vidas dependem de prazos. Roberto argumenta com cláusulas e políticas. Jacó devolve com histórias reais de Isabel e João. Roberto recusa com sinais de cansaço e diz que são ordens da diretoria. Jacó então pede uma reunião de conciliação com testemunhas e propõe um acordo de pagamento escalonado amparado em lei. A tensão sobe, a cidade corporativa treme de silêncio. Sensorialmente a cena é carregada. O som de passos apressados, o cheiro de papel queimado por ansiedade, a visão do relógio marcando horas, o toque das mãos suadas em contratos, o paladar amargo de café tomado às pressas. Um momento de tensão de 500 a 600 caracteres descreve a última conversa antes da proposta de fuga. Vozes que se elevam, copos que tilintam, a sala que parece pequena demais para o tamanho das palavras. A decisão de Jacó é prática e espiritual. Alertar funcionários, organizar documentos, convidar uma equipe de mediação externa e preparar um plano de saída caso a conciliação não funcione. Esse plano envolve passos técnicos específicos, registro formal de reclamação, envio de provas e a convocação de mediação sindical ou judicial.
A fuga é simbólica no sentido de romper com práticas que aprisionam, e literal quando trabalhadores decidem mudar de emprego ou iniciar ação coletiva. A destruição das estruturas injustas e as consequências morais chegam como um juízo que limpa e cura. Quando a verdade vem à tona, as reações são múltiplas. Algumas equipes abandonam a empresa, outras ficam para implementar reformas, e há um clamor público nas redes sociais que chama a atenção de autoridades e igrejas. A narrativa climática descreve a implosão da imagem, troféus cobertos de poeira, salas vazias, placas de "em negociação" nas janelas e o eco das decisões públicas. Em uma cena de destruição simbólica, a esposa do sistema de privilégios vê sua vaidade virar pó. Uma figura que defendeu a política do congelamento tem seu próprio status questionado, e há relatos de conversão moral de alguns executivos que começam a reconhecer erros. Sensorialmente, há o rugido de motores desligando, o cheiro de fumaça de um contrato queimado metaforicamente, o toque de papéis que caem e o gosto metálico da derrota. E então o epílogo temporal se abre para contar o que aconteceu de forma prática e pastoral. Um mês depois, relatos de pequenos milagres e reformas iniciais. 3 meses depois, mudanças políticas e acordos que beneficiam trabalhadores. 6 meses depois, reconstrução e formação de protocolos que servem de exemplo para outras empresas. Antes de ir ao epílogo, vamos fazer uma pausa para você participar e transformar indignação em ação. Se isso te deixou indignado, você não está sozinho. É normal sentir raiva e tristeza ao ver que em muitos lugares a empatia foi trocada por processos frios. Escreva nos comentários "Minha confiança está em Deus" ou compartilhe em poucas palavras o que mais te chocou nesta história. Se cada pessoa deixasse uma palavra, poderíamos construir uma corrente que mostre que há outro caminho. Seus comentários ajudam a moldar os próximos vídeos e a identificar casos que merecem atenção. Agora que você falou, vamos descobrir o que realmente acontecia quando as portas se fechavam e as negociações travavam, e como a lei de Jacó propõe um caminho para negociar seu valor sem perder a fé. Nos meses seguintes, aplicaram-se procedimentos técnicos que precisam ser explicados para quem quer entender ou replicar a estratégia. Primeiro, registre tudo por escrito com datas, horas e provas digitais. Depois, protocole reclamação formal no setor competente, anexando extratos contratuais e correspondência. Em seguida, solicite mediação sindical ou administrativa e, se houver silêncio, procure assessoria jurídica especializada. Em termos práticos, negocie por etapas, propondo pagamentos escalonados garantidos por termo ou depósito judicial se necessário. Esse procedimento requer documentação contínua, cuidados com prazos e comunicação formal clara e persistente para ter força e validade legal. O epílogo em 3 tempos começa 1 mês depois, quando a cidade corporativa ainda testava novos procedimentos e a poeira das primeiras denúncias não havia se assentado. Foram 30 dias de encontros e conversas, de reuniões que cheiravam a café e esperança renovada. Maria, a advogada, conseguiu uma reunião de conciliação que resultou em um compromisso preliminar: liberar parte dos pagamentos pendentes e estabelecer calendário para os demais débitos. A sensação imediata foi de alívio. O som das notificações bancárias, que antes eram silêncio, voltou a ser música para algumas famílias. Ana pôde pagar uma conta antiga e João recebeu uma compensação que evitou um despejo. No entanto, a mudança era frágil e exigia vigilância. Havia também vozes críticas que apontavam que a medida era paliativa, que sem reformas institucionais nada garantiria estabilidade. Nesse primeiro mês, as ruas viram pequenos cortes de festa e muita oração nas comunidades. Igrejas locais oraram por justiça e líderes comunitários divulgaram cartilhas sobre direitos trabalhistas, enquanto Jacó organizava encontros noturnos para preparar casos e fortalecer redes. 3 meses depois, a maré havia começado a virar de forma mais estruturada. Com a pressão pública e o apoio de sindicatos, uma comissão interna de revisão de políticas foi instaurada. Lucas, o diretor financeiro, foi convocado a depor em comissões internas e aceitou participar de grupos de trabalho. Novas regras foram redigidas e um conjunto de políticas de transparência entrou em vigor. Prazos máximos para pagamentos, revisão de processos de auditoria e canais de denúncia com resposta obrigatória em 15 dias.
O efeito prático foi real e mensurável, redução dos atrasos em 40% e acordos que incluíram compensações retroativas para trabalhadores afetados. A comunidade sentiu a diferença no bolso e no ânimo. Algumas empresas do setor acompanharam o caso e passaram a reavaliar práticas similares, citando referências bíblicas sobre justiça e compaixão em debates públicos. O ar agora tinha cheiro de papel limpo, de contratos revistos, havia o toque seguro do documento assinado e o gosto doce do primeiro pagamento integral recuperado por alguns. Esse trimestre mostrou que transformação institucional é possível quando a pressão ética se alia à ação técnica. 6 meses depois, a reconstrução tinha outras feições. Nas praças e templos havia celebrações discretas de gratidão e estudos bíblicos que usavam Ezequiel 16, versículo 49 como reflexão sobre soberba e cuidado com o pobre. Em diversas empresas foram adotadas políticas de compliance, que incluíam cláusulas de proteção salarial e canais independentes de verificação. Jacó e sua equipe criaram uma plataforma de suporte que ajudava trabalhadores a registrar casos e buscar mediação. Projetos de formação profissional surgiram para dar alternativas a quem havia sido prejudicado. Ainda havia feridas e histórias de quem perdeu tempo e saúde, mas a sensação geral era de esperança aplicada. Famílias que puderam retomar planos, crianças que voltaram a ter merenda garantida e comunidades que passaram a entender que a fé se traduz em justiça prática. Havia relatos de reconciliação entre ex-executivos e empregados em que pedidos de perdão foram feitos publicamente e compromissos de reparação foram assinados. O som das fábricas e escritórios era agora ritmado por novas práticas e o aroma era de papel timbrado novo, assinado e legítimo. Esse estágio mostrou que a lei de Jacó não era apenas denúncia, era uma proposta de negociação justa, de procedimentos claros e, acima de tudo, uma chamada à conversão moral. Conclusão. O bloqueio do salário congelado nos lembra que o brilho externo de empresas e instituições não é prova de justiça. Quando políticas e procedimentos protegem privilégios, o juízo moral se aproxima e a compaixão fica reduzida a slogan. A lei de Jacó nos ensina a documentar, a negociar com firmeza e a buscar comunidades que apoiem a verdade. Se esta história te tocou, deixe um sinal nos comentários, dizendo Deus restaura minha vida, e compartilhe com alguém que precisa saber que é possível transformar dor em ação e que a fé exige obras de justiça. Inscreva-se se deseja mais histórias e ferramentas práticas sobre como negociar e proteger seu valor no trabalho. Nos próximos vídeos, vamos mostrar modelos de acordos, cláusulas protetivas e exemplos práticos de como sindicatos e comunidades atuaram para sustentar mudanças. Lembre-se, por fim, dignidade no trabalho não é luxo, é mandamento. Deus vê tudo e a justiça que cura permanece.